Hoje a gente se dedica aqui ao caso do tio Paulo, o idoso que foi levado morto para fazer um empréstimo no banco. Ou será que o cara estava vivo? Essa história tem mais dúvida que meme. E cara, tem muito meme. Muito mesmo. Dizer que ela adorou a estreia ontem do programa, foi muito legal. Ela estava assistindo super o programa. Apesar de fazer nascer na gente um senso de humor assim meio questionável, esse caso pode ser até educativo. Pode ensinar pra gente uma coisa ou outra sobre como deve ou não deve ocorrer uma investigação policial e sobre como ela deve ou não deve ser noticiada. É uma história muito mais complicada do que você imagina. Vamos acompanhar passo a passo o que ocorreu, que é para não fazer nenhuma confusão. Gente, que história é essa? Que loucura! Eu correndo na praia, todo mundo chamando tio Paulo, tio Paulo. Que é isso? Onde nós estamos? Eu sou a Mincade. Primeiro todo mundo ficou chocado com o vídeo, né, que mostra ali o tio Paulo sendo manipulado como se fosse uma espécie de fantoche pela sobrinha que queria um empréstimo. Era 17 mil reais que ela estava tentando tirar. Érica, o nome da moça. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer, eu faço. São imagens meio desconcertantes e talvez sejam desconcertantes também as reações a essas imagens, né? Todo mundo sai estranhamente fascinado de uma bizarrice dessas. Sim, porque não tem como ficar indiferente, né, cara? E os detalhes, né? Os detalhes fazem a cena toda parecer meio irreal, assim, tipo, quando a mão dele escorrega da mesa. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é forte. Não vi. Não, a gente também não. E a Érica, ela insiste na assinatura até ser interrompida ali pelas atendentes, né? Quando elas fazem essa intervenção, é só aí que o vídeo começa a parecer real pra mim. Porque até aquele momento que fica uma sensação assim de, pô, ninguém tá percebendo o que tá acontecendo aqui. E aí, quando as atendentes se expressam, a Érica muda o comportamento. Ela começa a falar em levar o tio pro hospital. Ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa, mas ele não diz nada. Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. Ele não tá bem, não. Ó, Mas a corzinha não tá ficando... Mas ele é assim. É. Ô, tio. Tio. Não tá, não. Se eu ficar bem, eu vou te levar pro hospital. Se eu ganhar culpa de novo. Isso aí é esquisito? Isso aí é bizarro? É. Mas daí vem um outro vídeo, quase tão bizarro quanto. É que depois, quando perceberam que ela estava com um defunto no banco, apareceu a polícia. Ela foi levada para uma delegacia. E aí tá ela aí, ó, conversando com o delegado, parece até que ela tá sorrindo ali em alguns momentos. É uma expressão assim que de maneira alguma é compatível com a situação. E claro, né, cara, um segundo vídeo assim, um follow-up desses, com certeza aumenta o interesse pelo caso. E aí no noticiário foram pipocando mais e mais imagens do trajeto que ela fez com o tio Paulo na cadeira de rodas. Foram aparecendo aí as imagens dela no shopping, etc e tal. Naturalmente vieram assim algumas dúvidas, né? Que o tio Paulo estava morto ali diante das atendentes do banco, a gente já sabe. Agora, em que momento exato ele morreu? Normalmente, conta-se com um laudo para dizer isso, né, cara? Mas enquanto ele não saía, cada programa de TV foi atrás aí, tentou antecipar o resultado. Ó, aqui, ó. Olha a cabeça, ó. Ele tá vivo, gente. Ele saiu do carro vivo. A polícia deve estar fazendo isso, não deve estar? Não, Aninha. Vamos ver, eu espero que sim. Eu espero. A gente tem que analisar as imagens. Vamos lá. Ele mexeu a cabeça, olha aí, ó. Ele agora tá com... Ele morreu daí até a praça de alimentação. Olha como é que as coisas mudam de figura, você fica analisando as imagens comigo, ao vivo aqui no Balanço Geral. Nosso programa é diferente. É fácil eu chegar, contar o que a polícia está falando, prisão preventiva, estava morto no banco, aí tá. Agora, e analisar essas imagens? E quem é que tem essas imagens? Tem uma produção que corre atrás, pesada, cada dia melhor. Parabéns a todos da produção. Mas seriam essas imagens do tio Paulo ainda com vida, ou supostamente com vida, saindo do carro? Seriam essas imagens o suficiente para inocentar a Érica, que levou ele lá para pegar o empréstimo? O delegado
acha que não. Mas antes de abordar o que ele acha, vamos ficar aqui com o que ele sabe, né? Ele sabe que a morte ocorreu aproximadamente 2 horas antes do vídeo que foi gravado no banco. O exame pericial feito pelos peritos do laboratório do Instituto Médico Legal também constatou que a morte dele ocorreu entre 11h30 e 2h30 da tarde. Ou seja, dentro do horário em que o médico que esteve há poucas horas após a morte afirmou. Então, juntando o que se sabe ali através das imagens das câmeras de segurança com o laudo, o que parece é que o tio Paulo morreu em algum momento daquele rolê estranho ali no shopping, né? Ou ao menos essa é a impressão do delegado, que nesse momento é a que mais conta. No momento em que ele chega ao shopping, que ele desce do carro, ali, apesar de ele já também estar inerte, ali possivelmente ele ainda estava com vida. Ali a nossa perspectiva ali, nossa perspectiva não, nossa percepção é que ele estava com vida ali, naquele momento ali, e ficou com vida até um certo momento dentro do shopping ainda. E assim a gente volta para outra questão, para outra dúvida, né? Será que alguma coisa que surgiu aí nessas investigações serve para inocentar a Érica? Então a morte dele ocorreu muito provavelmente dentro do shopping. E ainda assim ela foi ali, que pegou a cadeira de roda e foi para dentro do banco com o objetivo de tirar o dinheiro que lá estava, tentando levar todo mundo ao engano, porque ela segurava a cabeça dele e fingia conversar com ele, né, para aparentar para os outros que era uma pessoa que estava debilitada, mas viva. E mostrando que ele está debilitado, talvez até agilizar o processo do recebimento do dinheiro. Agora, isso já comprovado, nós vamos querer montar agora o contexto, né? Não que isso seja tão importante, porque o delito já está caracterizado. A convicção do delegado parece que é a convicção dos juízes também, porque a Érica ela foi presa provisoriamente, o que significa que ela poderia ter sido solta pouco depois. Mas não foi. A justiça decidiu converter a prisão em preventiva quando não há prazo de vencimento. Na decisão, a juíza Raquel Assad da Cunha alegou que a atitude de Érica foi repugnante e macabra e chamou a cena de vexatória e cruel. Beleza, o delegado a gente já ouviu. Cadê a defesa dela agora? Bora ouvir a advogada que imediatamente já coloca em questão aí a saúde mental. Estaremos trazendo elementos comprobatórios documentais da idoneidade da senhora Érica e dessa fatalidade, né? Como eu disse, eu sou a advogada da família, estou me solidarizando a situação e estamos aqui para poder ajudar os esclarecimentos. É claro que, no primeiro momento, é chocante devido às imagens, mas é claro também, a todo momento, a credibilidade da senhora Érica em relação a acreditar, ainda que talvez por um surto psicótico, na vida, dos dados vitalícios, né, em relação ao senhor Paulo. Ela é sobrinha dele, vamos estar esclarecendo isso também no momento oportuno. Ela sempre morou próximo a ele, assim como os demais familiares, e toda a família sempre deu total apoio a ele. E é óbvio qual é a próxima pergunta que tem que ser feita quando a questão da saúde mental entra em cena. Não, porque o conceito de saúde mental é amplo pra caramba, né? O que exatamente ela tem? Pergunta óbvia, pergunta direta, pergunta simples, pergunta necessária. Foi feita, mas ela não respondeu. Qual que é a doença psiquiátrica diagnosticada na Érica? Bom, confesso que eu não salvei na mente o CID, tem o CID, tá? Mas, assim, são vários transtornos, né? Porque, assim, a gente sabe que tem doenças que são altamente psicológicas, né? De cunho extremamente psicológico, outros que já transitam para uma questão psiquiátrica e outros que são exatamente beira a loucura. Não é o caso dela. O caso dela são situações que transitam entre um abalo psicológico e uma questão de medicamentos controlados no campo psiquiátrico. Mas a gente tem o CID, inclusive dos laudos de medicamentos controlados, receituários, tudo isso comprovado. Eu disse que ela não respondeu, mas talvez a resposta seja apenas incompleta. Ainda assim, incompleta pra caramba, hein? Notou ali que ela fala em CID?
CID com C, né? Que é a sigla para Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Longo demais, tive que olhar para ali para ler. Correndo o risco de irritar todos os profissionais da área, eu vou chamar isso aí de um catálogo de doença. Enorme, tudo cabe ali. Então, pode ser qualquer coisa. E a história ainda tem vários outros pontos em aberto. Pontos que podem fazer você repensar a coisa toda. Vem comigo que eu vou te mostrar. Se você ainda não entendeu o conceito, eu explico, pô. Isso aqui é uma exposição de arte digital, cara. Cada vídeo vem acompanhado da indicação de um artista e hoje temos Lois Daisy. O lance dela são esses rostos femininos, assim, sempre nessa paleta aí, ó, meio vermelho com preto. Tem umas coisas assim, sempre com um ar misterioso, saca só isso aqui. Ah, bonito, pô. Viu antes, o delegado sustenta a culpa da Érica usando os laudos e também as imagens do rolê bizarro pelo shopping. Acontece que a leitura que ele faz dos laudos parece ser uma leitura diferente que aquela que a imprensa faz dos laudos. É que nas entrevistas que esse delegado deu, ele foi super taxativo. Ele disse que no laudo ficava estabelecido que o tio Paulo tinha que estar morto antes de entrar no banco. Só que a reportagem do UOL, que teve acesso ao documento, disse que não é isso que está lá, não. E a reportagem do UOL leu o laudo também. Eu disse também porque eu estou partindo do pressuposto que o delegado leu. A necrópsia, o exame, né, diz o seguinte: o laudo não confirmou se ele morreu antes de chegar ao banco ou no local. O documento ao qual o UOL teve acesso afirma não haver elementos seguros para afirmar que ele faleceu no trajeto ou no banco, ou que foi levado já morto. A agência bancária é o que diz a necrópsia. A reportagem é do Herculano Barreto Filho. E esse é só o primeiro dos problemas com mais essa investigação da gloriosa e celebrada Polícia Civil do Rio de Janeiro. Atenção, eu disse Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso é sério pra caramba, pô. Você tem um documento, um laudo, que é apresentado para o público como sendo conclusivo, quando na verdade o texto dele diz o contrário. Não dá pra saber se isso ajuda a Érica, mas dá pra saber que atrapalha, pega mal pra polícia, né? E pra piorar, ainda teve jornalista ali chocado ao perceber que o delegado sabia menos do caso que ele que estava perguntando. Acho bastante suspeita a atuação da Érica, o que a gente viu, aquela cena filmada, tudo muito suspeito. Mas a atuação da polícia é pior ainda, porque o delegado, na entrevista ontem, ele disse que não sabia a profissão da Érica, não sabia como o senhor Paulo tinha dinheiro, qual era a profissão dele, a fonte de renda dele, não sabia como ele era tratado de fato pela sobrinha, não sabia uma série de coisas. E insistiu o seguinte: o laudo pericial diz que ela não dá para saber se ele chegou morto, se morreu quando estava no banco, ou se já morreu muito tempo antes. O laudo pericial não dava para saber. Mas, apesar disso, ele diz: não, mas ela morreu antes. Porque a minha conclusão, em função do médico que estava lá e que olhou, não sei o que lá. Quer dizer, ele avançou quase nada na investigação. Essas falhas na investigação, elas começaram a corroer, a minar as poucas certezas assim que a gente podia ter sobre o caso. E aí, para complicar, começaram a aparecer as testemunhas. Teve o depoimento também desse mototaxista, que é um rapaz que mora próximo ali deles e que foi quem ajudou a colocar o idoso no Uber. Esse mototaxista também falou à polícia que ele estava vivo quando ele foi colocado no carro de aplicativo.
que ele percebeu que, apesar da dificuldade dele se locomover, ele conseguia respirar com dificuldade e também esboçou alguma força ali na hora de levantar e de sentar. São pelo menos 3. Teve o mototaxista, que ajudou a Érica a colocar o tio Paulo no Uber. Aí teve o motorista do Uber, que levou os dois até o shopping. E depois ainda teve uma senhora que se ofereceu para ajudar lá quando o tio Paulo estava na cadeira de rodas ali saindo da garagem do shopping. E todos eles disseram que notaram que o tio Paulo estava vivo. Mas nem com esses depoimentos dá para saber se ele entrou vivo no banco ou não. E aí surge mais um depoimento, um vendedor do shopping. E os pés dele estavam todo torto, bem para trás mesmo. Qualquer pessoa que estivesse viva iria sentir dor no momento. A gente foi e comunicou, chamamos ela, eu até ofereci óculos na hora, aí eu olhei a situação, não, falei não. Aí a gente foi e comunicou ela, o pé dele tá virado, pode estar machucando ele e tal. No descuido dela, que ela foi e soltou a cabeça dele para arrumar os pés, o cara simplesmente balançou a cabeça de uma forma que, tipo, ele não tinha apoio. O cara não estava mais ali. E esse depoimento reforça a hipótese, até agora parece mais provável, de que o tio Paulo tenha morrido em algum momento no rolê que ele deu no shopping. Mas isso não resolve o caso, porque a gente continua sem saber o momento exato da morte, a gente continua sem saber o momento exato em que a Érica percebe que ele está morto. E a gente também não sabe do que ele morreu. E aí aparece o delegado, com mais uma suspeita. Além disso, já foi solicitado, pelos próprios peritos, o laudo complementar para saber se havia alguma substância química no organismo do senhor Paulo. Como o delegado não sabe explicar o que é que embasa essa suspeita, talvez ele nem devesse ter mencionado isso de público. Não até o laudo ficar pronto, né? Porque as declarações dele influenciam o que sai nas manchetes. O que sai nas manchetes influencia o que sai no meme. E o meme influencia as pessoas. Aí quando você vai ver, a Érica já tá apanhando na prisão. Apanhando ou não, né? Porque até numa hora dessas tem 2 versões. A mulher está numa cela reservada porque teria sofrido retaliação na cadeia. Segundo a defesa dela, as outras detentas teriam jogado água e comida nela. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária negou a informação. Uma ressalva importante: notar e listar as deficiências dessa investigação pode ser, assim, o melhor debate possível acerca desse caso. Porque o caso pode ser bizarro, pode ser anormal, pode ser atípico, mas a atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nele é a mesma de sempre. Entende? Essa é a parte normal da história, é a Polícia Civil do Rio sendo a Polícia Civil do Rio. Então o melhor que a gente pode desejar é que essa doideira toda atraia alguma atenção para os métodos da polícia, para a língua solta do delegado, para convicções que substituem fatos. É importante notar essas coisas e levantar essa discussão, que é importante, e apontar as falhas técnicas da investigação. Nada nisso pode ser confundido com qualquer defesa dessa moça. Não é isso que eu estou fazendo aqui, nem vem. E parece muito claro que ele não estava em condições de fazer esse percurso todo, ainda que quisesse obter o empréstimo, não é? Então, é um caso que precisa, de fato, ser muito investigado, mas não me parece haver dúvida de que houve, pelo menos, um descaso, não é? Isso parece ter havido. E também a cena, no ápice da cena, que é aquele momento em que o senhor Paulo teria que assinar o empréstimo, ele está claramente desfalecido ali, não é? Então, alguém que observasse aquela cena veria que ou ele está desmaiado ou estava morto, não é? E ela reage naquele momento com uma naturalidade que não orna com a cena, né? Como sempre acontece nesses casos, antes mesmo da advogada mencionar o estado mental da Érica, antes disso, a imprensa já estava tentando achar um diagnóstico ali para a moça. Tem alguns traços que vocês identificam que tornam a pessoa mais propensa a cometer esse tipo de crime, doutor? Sim. Falando dos transtornos de personalidade em si, né, tem o transtorno de personalidade antissocial que caminha para a psicopatia. E uma característica marcante é justamente isso, o não apreço pelas regras sociais, o simplesmente não ligar.
E isso pode caminhar, sim, para roubo, para violência e vários outros crimes. É um não se importar. Não deu outra, né? Psicopatia. O psicopata, ele tem uma capacidade de exercício de bem-estar, de satisfação, um acesso ao prazer ultralimitado. Júnior, se você só tem prazer com a sua estrutura, com a sua individualidade, e você tem um potencial de se acostumar, se adaptar, enjoar das coisas, você vai precisando cada vez mais e mais intensamente de acesso a prazer. Se você se realiza através da sua empatia, você tem um campo infinito de exercitar prazer com o seu porteiro, com a sua esposa, com a sua filha, com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas que você conhece e ajuda na rua. Então, a estrutura psíquica do psicopata, ela é extremamente sofrida e vazia. E ele desenvolve essa dependência da manipulação compulsiva para conseguir ter acesso a ganhos e a satisfações. Importante notar que nessas ocasiões, os profissionais convidados para comentar, eles costumam ser cautelosos, porque assim, não dá para dar diagnóstico para ninguém vendo um vídeo ali de alguns poucos segundos. Mas no caso do tio Paulo, com o bizarro da coisa, parece que vale a exceção, cara. Tá todo mundo aí se permitindo ir um pouco além. De volta pra rádio Itatiaia. E é engraçado, que eu vi relatos do delegado, eu acho, dizendo, ela não demonstrou tristeza com a perda da pessoa que ela disse que era um ente querido, ela não demonstrou culpa, ela não demonstrou arrependimento. Você vê que é uma pessoa mentalmente já consumida, embotada. Até na hora do processo lá de tentar conseguir um empréstimo, ela não gagueja, não hesita, não titubeia, ela tá... assim, focada, determinada a conseguir aplicar o golpe. É a típica atitude compulsiva de uma pessoa que tem controle. Agora as pessoas, quer dizer então que é doente mental não vai ser punido? Não. Ela não é inimputável, ela não é mentalmente desorganizada, desconectada da realidade. Pelo contrário. Ela vai ser punida e ela estava ali agindo de maneira premeditada e planejada para conseguir ter um ganho com aquilo. Suponha que ela seja mesmo uma psicopata. E aí lembre daquela famosa frase: quando você olha por muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. E o abismo aqui é a psicopatia. Você olha para ela, ela tá olhando para ti de volta. E o que eu tô querendo dizer com isso é que, olhando demais para Érica, o Brasil acaba se comportando ao menos um tiquinho como ela. Um jeito insensível, sabe? Eu entendo, dona Patrícia. Quero só dizer que ela adorou a estreia ontem do programa. Foi muito legal. Ela estava assistindo super o programa e ela riu pra caramba. Foi muito bacana. Obrigado. Foi o Porchat na Globo. Foi criticado pra caramba, mas eu não tenho moral nenhuma pra criticar. E eu vou te contar por quê. Em 2010, eu trabalhava numa emissora de TV. Aí quando eu cheguei na ilha de edição, eu vi um vídeo que tem um sabor muito parecido com esse do tio Paulo. O Morre Diabo, já ouviu falar nisso? Pois é, fui eu que subi esse troço. Tirei da TV Bandeirantes em Curitiba, de onde eu deveria ter sido demitido. Não fui, né? Só que a direção me pediu para apagar o vídeo do canal em que eu tinha colocado ele inicialmente. Eu apaguei, claro, mas quando eu fiz isso, já havia milhares e milhares de cópias pelo YouTube com dezenas e dezenas de milhões de views. Durante semanas, só se falava naquilo, e o que eu vi surgir foi um senso de humor que não despertava de maneira alguma nem o melhor em mim e nem o melhor nos outros. Durante muito tempo eu lembrei disso com vergonha, até evitava contar a história, só que eu superei essa parte já. É porque vai a vergonha e, pra ser bem sincero, o arrependimento fica. Eu não queria esse troço na minha biografia, eu não queria olhar pra tudo que eu já fiz e pensar que o vídeo mais visto que eu coloquei no YouTube é aquilo, não expressa uma criação minha, não expressa nada, expressa, sabe, um momento terrível da comunidade, da vizinhança da qual eu faço parte. Isso é horrível. O único sentimento para quem espalhou, por razão nenhuma, aquela feiura pelo mundo, só pode ser o arrependimento mesmo. E é por isso que eu termino aqui, torcendo para ter contado essa história do tio Paulo com muito cuidado.